Eu sou o Guilherme Franco e esse é o Coisa Pública, o podcast que discute os principais problemas do Brasil e conversa com quem está trabalhando para resolvê-los. Frente à pandemia mundial em que vivemos, o time do CLP está trabalhando de casa e as gravações do Coisa Pública estão acontecendo à distância. Fiéis à nossa atuação, o nosso objetivo é preservar as pessoas e continuar acompanhando as informações mais recentes sobre o avanço rápido da Covid-19. No episódio de hoje, vamos falar sobre o papel dos municípios na linha de frente do combate ao novo coronavírus e quais são os impactos econômicos previstos nessas pequenas e médias cidades. Um levantamento do Globo, com base em estudos da Fiocruz, da FGV, aponta que mais de 900 municípios analisados apresentam casos confirmados do novo coronavírus. A mesma pesquisa mostra que, ao menos uma em cada 5 cidades com casos confirmados é considerada socialmente vulnerável. Além disso, o comércio é o coração da economia na maioria dos municípios brasileiros. Com as ruas vazias, menos serviços e menor circulação de renda, essas pequenas cidades poderão enfrentar uma grave crise financeira. Para entendermos quais os impactos econômicos e sociais da doença, eu e a Natália Almeida conversamos com o Fulvio Albertoni, ex-aluno MLG e secretário da Fazenda de Juiz de Fora. Mas antes de começarmos, quero contar um pouco sobre algumas ações que o CLP tem feito nesse momento de crise para ajudar a combater a Covid-19. Nesta semana, realizamos a primeira live do CLP Talks, que é uma série de painéis virtuais com políticos, parceiros e servidores públicos que estão atuando diretamente na linha de frente do combate à epidemia. O convidado foi o ex-governador do Espírito Santo, Paulo Artung, que conversou com a diretora executiva do CLP, a Luana Tavares, sobre a resposta dos estados à crise e que tipo de privilégio o funcionalismo público pode abrir mão nesse momento. Em parceria com o recém-criado Comitê Técnico de Saúde do CLP, também lançamos um guia com boas práticas que vem sendo conduzidas por líderes da rede. Através da Rede Apoia Reforma, também listamos medidas emergenciais e de médio prazo que buscam garantir a manutenção do emprego e da renda. Eu quero aproveitar para deixar mais um recado. Se você gosta desse podcast e de todos os outros conteúdos que a gente produz no CLP, não deixe de acessar a nossa página de doação e apoiar os nossos projetos com o valor de um só cafezinho por mês. É só acessar clp.org.br/doacão. Como sempre, o link está na descrição do episódio. Fulvio, quem é você no Estado Democrático de Direito? Eu comecei aos 18 anos, entrei no serviço público para poder pagar minha faculdade. E aí eu me apaixonei pela questão pública, então sempre trabalhei no setor público, sempre estudei o setor público. E eu acho que o meu papel e o papel do gestor público, como uma forma geral, é melhorar a sociedade, melhorar a condição de vida da população. Então, eu tenho muito respeito pela coisa pública. Então, eu acho que eu sou um ator que trabalha na gestão pública para melhorar a vida das pessoas. Fulvio, se você puder falar para a gente como é que está a situação dos municípios, é importante para a gente começar o nosso papo, então. A saúde sempre foi um dos grandes desafios da gestão pública municipal. A Constituição Federal determina um gasto de 1%, e são raros os municípios que estão gastando menos de 25% a 30%. Cada vez mais os municípios têm dificuldade de financiar a sua área de saúde e cada vez mais a população demanda esses serviços do poder público municipal. E eu acho que o grande problema é parte da questão do Pacto Federativo. A distribuição do bolo tributário ela acaba sendo muito desigual. Hoje, tudo que se arrecada no Brasil, 60% fica para a União, 25% para os estados e sobra somente 15% para os municípios. E são eles que estão na ponta, eles são mais demandados pela população, mais cobrados pela população, e não só pela população, pelo Poder Judiciário, pelos mandatos judiciais. E isso cria uma dificuldade muito grande de saúde. Acho que esse é o grande desafio hoje dos municípios, conseguir ter capacidade de financiar a saúde e atender a demanda da população. O Pacto Federativo ele define as competências tributárias e as responsabilidades dos serviços públicos e mecanismos de partilha da receita dos tributos. Como eu disse, ele é um modelo centralizador. A maior parte da arrecadação fica na União, mas a prestação do serviço, e principalmente na área da saúde,
ele está muito mais ligado aos municípios. Então, quando nós estamos passando por um momento dessa crise do Covid-19, quem tem o menor poder de reação entre os entes federativos são as cidades, são os municípios. Ele tem a menor capacidade de investir financeiramente, ele tem a menor capacidade de intervir economicamente nas atividades locais e de garantir à sua população o mínimo necessário para, nesse momento, consiga sobreviver, vamos dizer assim, e atender suas necessidades fisiológicas mínimas, alimentação, saúde, bem-estar. É um momento importante para nós passarmos essa pandemia, repensarmos o Pacto Federativo. Já está em discussão isso no Congresso, mas ficou muito claro agora que temos que redefinir isso. Os municípios são os atores preponderantes e essa preponderância tem que ser também garantida com os recursos financeiros. Legal, e justamente é uma contradição, porque justamente quem está na linha de frente é o município. Se ele não tem condições de fazer isso, como que a gente vai conseguir reduzir o impacto dessa doença, né? Pensando nisso, Fulvio, o que você imagina um cenário ideal nesse sentido, se a gente partir dessa revisão do pacto? É ter mesmo mais verba para os municípios poderem tomar as decisões? Eu acho que não é só que a questão das verbas também, né? Eu acho que a questão também da definição clara de que serviço é de cada um. Porque cada vez mais são determinadas novas atividades para os municípios e muitas vezes não tem essa contrapartida, né? Eu acho também que tem uma autonomia. Muitas vezes o dinheiro vem do governo federal e vem carimbado por uma ação específica que para aquele município em si não faz o menor sentido. Nós temos um país de tamanho continental e muitas vezes as ações são decididas de cima para baixo e elas, na verdade, não refletem a necessidade da população em si. Em vez de ficar passando por municípios, verbas carimbadas, verbas destinadas especificamente, é dar autonomia para o gestor usar o recurso no que, de fato, a população daquela localidade, daquela região necessita. Então, acho que isso também é fundamental, não só a questão de ter o recurso, mas também de poder utilizar o recurso conforme a necessidade de cada localidade. Pensando mais nessa questão do coronavírus, dessa preparação. Então, pensando nesse cenário que falta recursos com os municípios e os pequenos municípios, pequenos e médios, aliás, né, estão se preparando para enfrentar a doença. Então, acho que aí vem uma grande diferença entre pequenos, médios e grandes municípios, né? A gente sabe que o Covid-19 ele transmite principalmente pela proximidade das pessoas, né? Então, quanto maior a cidade, maior vai ser, de fato, a contaminação. E na área de saúde também isso não é diferente, né? Você não tem em cada município a sua capacidade de responder com leitos de UTI a demanda do coronavírus. Então, como Juiz de Fora, é uma macro-região, ela que responde. Então, Juiz de Fora tem 600 mil habitantes, mas ela atende uma demanda de 1,5 milhão, uma população vizinha. Então, acho que isso é um grande problema, porque a cidade pequena não vai ter essa responsabilidade, essa necessidade da resposta na área de saúde, principalmente. O município maior que vai ter que ter essa responsabilidade. A cidade pequena, ela vive principalmente de repasses. Raramente tem uma arrecadação própria. Eu acho que isso é um dos grandes erros, fica muito dependente de repasses federal e estadual. Então, como o próprio governo federal, através da medida provisória 938, já garantiu, no mínimo, o valor igual do FPM, do Fundo de Participação, de 2019 para 2020, os municípios pequenos vão ser afetados menos na questão econômica também, das suas receitas. Já os municípios médios, esses vão ter problema muito grave. O Juiz de Fora, por exemplo, metade da sua arrecadação é oriundo de receita própria. Então, quando você tem uma diminuição da atividade econômica, eu vou ter uma diminuição também da minha receita própria. Então, eu vou ter uma perda considerável que os municípios pequenos não vão ter. E, como eu disse, além disso, eu vou ter um gasto maior na saúde para atender quem está no meu município e também das cidades vizinhas que fazem parte da macro ou micro-região atendida pelo município de médio porte. Eu queria ouvir de você, Fulvio, o que mudou depois que o prefeito decretou estado de calamidade pública no município? As ações que eram programadas mudam depois de um decreto como esse? Então, o decreto de estado de calamidade, ele é fundamental, primeiro, para demonstrar para a população que nós estamos vivendo um momento diferente, né? A calamidade é uma catástrofe. Então, a população, primeira coisa, é para ter o grau de risco que nós estamos correndo. A Organização Mundial da Saúde declarou emergência em saúde pública em 30 de janeiro. O Congresso Nacional reconheceu o estado de calamidade no âmbito da União dia 20 de março.
E a Assembleia Legislativa de Minas Gerais reconheceu também, dia 26 de março, o estado de calamidade em Minas Gerais. Só que, se o governo federal decreta estado de calamidade, a gente imagina que todos que estão no território brasileiro estariam também com o decreto de calamidade já decretado. Se o governo federal decreta todo o território. Mas, infelizmente, não é isso. A própria STF reconheceu em liminar que cada ente tem que decretar seu estado de calamidade. Então, você imagina se o Brasil está em estado de calamidade, por que Juiz de Fora também não estaria? Então, é uma coisa meio sem sentido. Mas, diante dessa necessidade, nós declaramos também o prefeito o estado de calamidade agora, dia 7 de abril. E aí o estado de calamidade, além de explicitar à população o risco que nós corremos, ele nos traz algumas facilidades na gestão, na parte administrativa, orçamentária e fiscal. Primeiramente, ela suspende, conforme o artigo 65, as medidas de limitação de gasto pessoal, que é importante nesse momento. Os municípios hoje já estão gastando muito com o pessoal, chegando ao limite de 54%. E com essa crise gerada pelo coronavírus, a saúde vai demandar novos profissionais, a área da assistência vai demandar novos profissionais, e a gente não pode ficar amarrado a uma lei que te proíbe contratar. Você tem que ficar tomando conta de limite, tomando conta de índice. Então, isso já é uma grande vantagem. Ela também te desobriga a atender as medidas se sua dívida consolidada estourar. Muitos municípios têm um endividamento muito alto e, nesse momento, você não pode ficar pensando na questão da dívida. Você tem que pensar em ter recurso para dar a resposta que a população necessita, principalmente na área de saúde e assistência. E também você fica liberado da limitação de empenho, se você não atingir o resultado fiscal, e não vai atingir, porque o resultado fiscal é o quê? É ter um equilíbrio entre a sua receita e sua despesa. E nesse momento, o que vai acontecer? A sua receita vai cair e a sua despesa vai aumentar. Teoricamente, se você não tomar nenhuma medida, você vai gastar mais em saúde, vai gastar mais na assistência, na questão de alimentação. Então, você vai gastar mais isso, então você também fica desobrigado de ter essa limitação, que é o contingenciamento. Outra questão importante é já na questão da licitação. Ela, através do artigo 24 da Lei 8666, ela dispensa a licitação para bens e serviços de atendimento da situação de calamidade. Então, para mim comprar medicamento, contratar leitos de hospitais, de UTI, eu não vou precisar passar pelo processo licitatório, porque eu preciso de uma resposta emergencial, rápida e urgente. Então, eu não posso ficar esperando tudo que é procedimento licitatório. É claro que o gestor tem que fazer essa dispensa somente para as atividades da situação de calamidade. Não posso, por exemplo, pintar a sede da prefeitura. O estado de calamidade permite você tomar medidas emergenciais, mas o gestor público tem que ter muita responsabilidade por isso, porque tudo isso vai ser cobrado no futuro. Os tribunais, os órgãos de fiscalização vão verificar depois que você não cumpriu. Ok, mas gastou no que tinha que gastar? Então você tem que ter esse cuidado também nessa questão. Um outro fator muito importante para o gestor público municipal por ser um ano de eleições. E o ano eleitoral, ele tem vedações. Na lei eleitoral, no seu artigo 73, no parágrafo 10, ele fala que no ano que se realizar a reeleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública, exceto nos casos de calamidade pública. O que seria isso? Por exemplo, eu não poderia distribuir cesta básica agora, porque poderia se considerar um ato eleitoreiro. Então, eu não poderia, por exemplo, dar um benefício fiscal, suspender a cobrança de multa, os juros, por atraso de algum imposto nesse período de calamidade. Com o decreto, a gente tem a possibilidade de fazer essa distribuição de bens, fazer alteração na legislação para beneficiar a sociedade que mais necessita nesse momento de caos. Uma coisa que eu achei interessante é a questão do gasto com o pessoal, né? A elite do funcionalismo público, a gente gasta muito dinheiro com o pessoal, né? O setor público tem que abrir mão disso e que outras medidas os municípios vão ter que se preparar para evitar um impacto econômico mais forte lá na frente também. Sem sombra de dúvida, a principal despesa de qualquer ente público, seja na esfera federal, estadual, municipal, é a despesa com o pessoal. O Juiz de Fora, hoje, na sua receita corrente, ele já gasta 56%. Então, como eu disse, se eu tenho a minha receita corrente, metade é receita própria, se eu deixo de ter essa receita, ninguém vai pagar IPTU, ninguém vai pagar ISS nesse momento. Eu não conseguiria nem cobrir o pagamento da minha folha de pagamento mensal. Isso é um problema que se arrasta da questão da estabilidade, da forma de concurso público.
Isso é uma coisa que vai para frente ter que ser discutida através de uma reforma administrativa, que já tem alguma coisa tramitando no Congresso. A própria reforma previdenciária já trouxe algumas mudanças nessa questão. Mas, com certeza, é um ponto que vai ter que ser tratado com muita responsabilidade. Nós estamos verificando aí os trabalhadores da área de comércio, indústria, muitos perdendo seu serviço ou tendo que ser dispensado com redução de salários. E o servidor público, em regra geral, hoje não pode passar por isso, porque há um artigo na Constituição da irredutibilidade do salário. Inclusive está no STF sendo discutido isso, porque tem uma previsão na LRF, você pode reduzir a carga horária do servidor e reduzir na mesma proporção do seu salário. Isso está sendo discutido no STF, não foi ainda decidido, mas a maioria dos ministros já votaram contra essa redução por causa da Constituição. Então, a população cobra muito de nós gestores. Não, tem que reduzir o salário do servidor público. Eu acho que nesse momento tem que se pensar nisso sim, reduzir a carga horária, que muitas pessoas estão trabalhando em home office ou estão trabalhando com horário reduzido, muitas pessoas não estão trabalhando por causa da idade, por ter alguma doença que pode trazer risco na contaminação, e nós temos a dificuldade de como fazer isso, porque simplesmente não podemos reduzir o salário. Então, o que nós estamos pensando de uma forma de tentar minimizar esse impacto? Porque também a gente tem que ter o cuidado também que a gente não pode também gerar desempregados, né? Nesse momento que você gera, onde há uma crise financeira, se você gera pessoas que não vão ter renda, você vai gerar pessoas que vão demandar ainda mais o serviço público. Vão necessitar mais da saúde pública, vão necessitar mais de auxílios assistenciais. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos, primeira coisa, verificando aqueles servidores que podem ser colocados de férias e não estão trabalhando, se colocar eles de férias. Pode ser de férias regulamentares, o que a gente chama de férias-prêmio. A férias-prêmio é até melhor porque não tem a incidência de 1/3, as questões todas, então não vai aumentar o nosso gasto nesse momento. Temos muitos servidores que são contratados temporários. Então, em regra geral, não tem que mandar todos os contratados embora. Mas imagina, nós temos 3.000 contratados, principalmente na área de magistério. Simplesmente mandar embora essas pessoas vão gerar um problema social muito grave. Então, nós estamos estudando suspender o contrato temporário dessas pessoas e aquelas que não tiverem outro vínculo empregatício, por exemplo, o professor pode ter 2 vínculos, então ele pode ter outro vínculo que consiga se manter, nós vamos pagar um auxílio para ele, mensal, enquanto durar essa suspensão, para que quando ele volte ao seu contrato normal, esse auxílio seja abatido dos valores futuros. Você não gera uma despesa nova para o município. Nesse momento de crise, suspende uma despesa, que era o pagamento do salário, porque quando você paga o auxílio, você não tem os encargos trabalhistas, um monte de encargo você não tem, e você também não deixa essas pessoas sem nenhum recurso para a sua sobrevivência. Então, isso está sendo feito. Mas uma medida fácil que já foi feita, que é importante, é a questão do home office. Muitas pessoas estão em home office. Então, você tem uma diminuição de muitas despesas. Só de vale transporte, eu reduzi 2/3 do meu gasto. Eu gastava em torno de 1,5 milhão. Esse mês agora, eu economizei 1 milhão. E reverter esse dinheiro para as demandas da saúde ou outras demandas assistenciais. E você consegue também diminuir a questão da luz, do telefone. Então, tudo isso é importante para a gente poder fazer a despesa com o pessoal. Mas é muito complicado, é uma coisa que você é cobrado pela população, mas também você não consegue dar uma resposta muito rápida, principalmente por causa da questão da legalidade. Fulvio, e só para a gente também deixar o ouvinte mais a par das coisas, né? Acho que eu queria que você me falasse para a gente onde que é interessante colocar esse dinheiro agora, né? Vai economizar o dinheiro e vai colocar onde, né? Nessa situação que a gente está vivendo hoje. A primeira coisa, assim, nós vamos economizar dinheiro, mas nós vamos ter uma perda de receita. Então, essa economia vai ser importante, primeiramente, para manter os serviços básicos da cidade. Claro que a saúde vai ser o setor que vai mais demandar. Mas se você verificar todas as ações que o governo federal está fazendo, são todas elas voltadas para a área de saúde. Então, recurso para a saúde vai existir, seja ele federal, estadual ou municipal. Por exemplo, aqui todas as emendas impositivas dos vereadores foram transferidas para a saúde, para o enfrentamento do Covid-19. Então, nós já conseguimos um recurso que não era destinado para a saúde especificamente, e agora já está com a saúde. A área de assistência tem que ter um cuidado muito grande. Nós temos pessoas em vulnerabilidade social, moradores de rua, que não têm a menor noção do que está acontecendo. O que é
o Covid-19. Eles não estão preocupados com higienização, afastamento, distanciamento. Eles estão preocupados com sua sobrevivência. Então, nesse momento, a questão da assistência, da alimentação, do abrigo para essas pessoas é fundamental. Então, nós temos também um olhar financeiro muito importante para isso, para atender a demanda dessa população, dando condições dela se alimentar, dela ter um local para poder ficar isolada. Nós estamos aqui com um trabalho bem interessante com os hotéis da cidade. Nós queremos criar o isolamento social, ter um local onde as pessoas não têm condições de se isolar, num cômodo de 10 metros quadrados, mora 4 pessoas, 3 pessoas, ter condições de fazer esse isolamento através dos hotéis que estão todos desocupados. Então você consegue, com isso, criar um mecanismo onde você consegue colocar pessoas que não teriam condições de se isolar, porque não tem condições financeiras, nem capacidade social de entender isso, e você consegue remunerar os hotéis num valor mínimo, menor, para que consiga se manter a estrutura dele, inclusive dos seus funcionários. Então nós estamos trabalhando muito com isso. Mas o que eu acho fundamental é as pessoas não esquecerem que nesse momento de crise, saúde, assistência, tem que ser priorizado. Mas a rotina do dia a dia, a coleta do lixo, fornecimento de água, essas questões todas têm que ser mantidas também. Então esses recursos têm que estar direcionados para a manutenção do funcionamento dos serviços necessários que o município, através da prefeitura, oferece à população. Bacana, eu acho que ontem eu li uma matéria sobre Niterói, que está também fazendo isso com hotéis, né, e tentando incentivar as pessoas a ficarem dentro dos hotéis, muito bacana mesmo. Na população de Juiz de Fora, eu pensei comigo mesma, quando eu fiz uma pergunta que era sobre o auxílio emergencial, eu queria saber como que vocês estão administrando esse auxílio, né, como que os bancos estão funcionando, se mudou alguma coisa, e também entender de você como que é a população de Juiz de Fora, né, se é uma população com número grande de desempregados, como que tá um panorama deles, né? De quem está precisando realmente desse auxílio. Eu acho que o grande desafio do auxílio é conseguir chegar na ponta que não está cadastrado, por exemplo, no CAD único, né? Quem está no CAD único automaticamente já vai ter o seu benefício. Mas, como eu falei, como é que você vai pensar no morador de rua, que não está pensando na questão de isolamento, pensando na questão de sobrevivência? Como é que ele vai acessar um aplicativo, uma internet, para poder fazer esse cadastramento? Eu acho que o primeiro olhar nosso aqui da Prefeitura de Fora, na área de assistência, é conseguir identificar aonde estão essas pessoas que têm direito e não vão ter acesso à tecnologia para poder fazer esse cadastramento. Então, essas pessoas, eu acho que o trabalho é esse: localizar essas pessoas, auxiliar elas, orientar para que elas possam fazer o cadastramento e receber esse auxílio. A gente sabe que, perante a outras nações, o valor é muito pequeno. Mas, para a realidade do Brasil, R$600 ou até R$1.200 faz uma diferença muito grande, né? Pelo menos para poder comprar um alimento, alguma coisa dessa questão. Juiz de Fora, acho que não foge muito à regra. Nós passamos um momento de crise muito grande. Desde 2014, nós vivemos uma crise financeira, no qual chegou seu ápice em 2015, 2016, com PIB negativo. A população estava começando a retomar, mas temos muitos ainda desempregados, muitos profissionais informais, principalmente, né? Trabalhando através de, como camelô, na rua, ou prestando serviço sem nenhum cadastramento, sem nada. Acho que o MEI ajudou muito a formalizar isso, mas ainda tem muitas pessoas que não têm essa regularidade como formal. Então, o Juiz de Fora tem esse problema e eu acho que o grande desafio é esse: nós conseguimos localizar essas pessoas, orientá-las e fazer com que, de fato, esse dinheiro chegue às mãos dele para ele poder minimamente ter a condição de sobreviver. Eu acho que também um outro grande desafio são os bancos. O banco, a gente verifica na cidade aqui, que é o local de maior aglomeramento de pessoas. E normalmente pessoas que estão num nível de risco muito grande. Idosos, que não têm conhecimento tecnológico, tem que ir ao banco para alguém orientar, sacar o dinheiro, não consegue usar um caixa eletrônico. E aí nós estamos em uma parceria com os bancos. Para quê? Para criar regras de organizações internas do banco, respeitar o número de pessoas no seu interior, mas principalmente organização externa. A fila que fica fora do banco. A pessoa fica na fila, fica uma próxima da outra, conversando, tendo aquele contato, e o risco de contaminação é muito grande. Então a prefeitura, junto com seus órgãos de ordenamento urbano, vem trabalhando junto com os bancos de auxiliar eles e também
ao fiscalizar as ruas, orientar as pessoas do distanciamento, organizar as filas, fazer com que isso. Acho que os bancos vão ter que se reinventar, criar formas de atender essas pessoas excluídos tecnológicos para conseguirem ter um acesso mais fácil a essa tecnologia, facilitar a tecnologia para que eles possam fazer suas transações sem ter que ir presencialmente aos bancos. Silvio, você comentou uma coisa lá atrás que foi sobre a decisão do STF de a decisão sobre isolamento social fica a cargo dos estados e municípios. E eu queria saber de você, essa queda de braço do presidente com governadores e prefeitos, até que ponto ela impacta as ações que estão sendo planejadas pelos municípios? Eu acho um absurdo quando é decretada estado de calamidade pela União, que abrange todo o território, e os municípios terem que fazer sua decretação. Eu acho que teria que ser uma coisa automática. Nós temos, claro, respeitar as autonomias do governo do estado, dos municípios, mas no momento de crise tem que ter uma orientação maior. E aí, eu acho que estão falhando um pouco o governo federal nesse ponto. Eu acho, claro, você não pode falar, todos os municípios têm que fechar o comércio, como eu disse. Municípios pequenos têm um fluxo menor, eles podem ter uma atividade menor de pessoas na rua, que pode ter um isolamento um pouco diferenciado, não precisa ser um isolamento totalmente horizontal, pode ter um isolamento vertical, é mais fácil o controle. Mas, minimamente, o governo federal tem que apresentar indicativos de como você deve proceder. Se você tiver tantos casos por cada 10 mil habitantes, você tem que adotar minimamente tal procedimento. Caso você queira, pode ser mais rigoroso ou menos rigoroso. Se você tem tantos leitos, por cento desse leito já está ocupado, você tem que ter tal medida. Discordar da forma de agir acontece em todas as equipes. Vocês aí devem ter discordância de como agir. Aqui na prefeitura nós temos, uns entendem que nós temos que dar mais atenção à saúde, outros entendem que a questão econômica é fundamental. Discordar faz parte do jogo. Mas quando depois expor essa questão, tem que ter uma linha firme, uma linha única de trabalho. Você não pode discordar externamente, você pode discordar internamente. Nesse momento, a equipe está discordando de forma externa, você cria insegurança para a população. Tem muito querendo que reabra o comércio e os municípios, principalmente, que estão na ponta, que sabe a falta de capacidade de resposta na área de saúde que nós vamos ter, que faltam leitos, que tem essa dificuldade, nós somos mais conservadores. E essa questão da discordância do governo federal traz uma cobrança muito grande. E quem está aqui na ponta que é cobrado. Manifestações são feitas diariamente na prefeitura, na Câmara, até na frente da casa do prefeito, cobrando a abertura do comércio. E as pessoas precisam sobreviver, precisam trabalhar, os empresários precisam vender. Mas, como venho dizendo em várias entrevistas e publicações nossas aqui da prefeitura, é que os números são importantes, mas vidas são mais importantes. Nesse momento, é importante ter clareza e uma definição abrangente de como proceder. Essa falta de sintonia entre governo federal, estadual e municipal só traz prejuízo nas medidas necessárias a serem aplicadas para o combate do Covid-19. Se a gente pudesse planejar lá na frente os impactos que a Covid vai trazer para Juiz de Fora, pensando em números, em orçamento, você já tem um panorama de como que isso vai ser daqui a um mês, 2 meses, 6 meses? O principal impacto a gente vai sentir, já, acho que é esse mês, né? É o isolamento horizontal, né? Ele ocorreu no meados de março. Então, a receita do município já tinha praticamente toda ela principal realizada, né? O ISS já tinha sido pago, o IPTU da parcela tinha sido pago. Agora, esse mês, certamente, nós vamos ter os impactos. Juiz de Fora, ela adotou um mecanismo de que nós suspendemos por 90 dias a cobrança dos encargos para os impostos que forem pagos de forma atrasados. Mas por que Juiz de Fora suspendeu os encargos e não suspendeu a cobrança do imposto? Por quê? Nós entendemos que muitas atividades ainda estão trabalhando, mercados, farmácias, indústrias, alimentação tem pessoas trabalhando. Existem muitas pessoas físicas que seus salários ainda estão mantidos, servidores públicos, empresários. Então essas pessoas, a principal forma dela ajudar o município nesse momento é pagando seus impostos. Se você tem condições de pagar seus impostos, pague seus impostos. Aquele que está de dificuldade financeira, a prefeitura deu para ela a garantia de que daqui a 90 dias você vai poder pagar seu imposto sem multa, sem juros, sem nada, sobre o mesmo valor. Inclusive, foi uma mensagem que foi encaminhada para a Câmara, essa proposta, depois que decretou o estado de calamidade.
Então, a gente tem certeza que vai ter uma perda grande da nossa receita, porque tem pessoas que não têm condições de fazer esse pagamento. O Estado já falou que nós devemos perder até o final do ano 50 milhões de ICMS. Isso corresponde mais ou menos a 25% da nossa arrecadação anual de ICMS. E o IPTU e ISS deve ficar mais ou menos nessa parte também. Então, assim, vamos ter grande dificuldade para cumprir esse final do ano. Pessoas viraram para mim assim, vai garantir o pagamento do 13º? Eu falei, pessoal, a gente tem que pensar em garantir o salário do mês que vem, não é o 13º. Nós estamos vivendo um momento que é uma incógnita. Nós tivemos uma reunião e foi colocado. Nós estamos trabalhando com uma folha em branco, no qual nós estamos começando a desenhar, a escrever os passos a serem dados. É uma coisa totalmente nova. Não temos na história um momento desse, que poderia resgatar esse momento histórico e ver quais foram as medidas econômicas adotadas para isso. Nós vamos ter que reconstruir toda essa questão. Mas eu acho que algumas coisas podem minimizar esses impactos. Os contratos que a prefeitura faz, principalmente que utiliza mão de obra, por exemplo, contratos de serviços terceirizados de manutenção, limpeza, creches que são entidades que prestam serviço, assistencial que tem entidades que prestam serviço, a prefeitura, como eu disse, não pode reduzir o salário dos seus servidores. Mas essas entidades, com a medida provisória 936 do governo federal, eles podem, por 2 meses, suspender o pagamento do salário e as pessoas receberem o auxílio-desemprego ou reduzir carga horária. Então, essa é uma medida importante para que os municípios, junto com seus contratos, consigam diminuir esses valores e ter um recurso para suprir essa dificuldade financeira que vai ser colocada para todos nós. Estamos tendo conversas semanal e agora um dia sim, dia não, com os empresários locais, para entender quais são as angústias dele, para entender, pensar o que nós podemos fazer agora para minimizar esses impactos financeiros, não só para a prefeitura, mas para a sociedade, e já pensar como é que vai ser o futuro, porque eu acho que, fundamentalmente, todo o modelo econômico que hoje existe, toda essa forma de trabalho vai ser modificada. Então, nós temos que estar pensando também em como fazer essas questões. Eu vi hoje que o governo federal anunciou que todos os feriados que vão ter durante o ano vão ser antecipados para o período de quarentena. Para quê? Para que não tenha mais dias que o comércio não vai trabalhar depois de passar da quarentena. Nós aqui vamos rever os horários de funcionamento, dar mais liberdade para o comerciante ter um horário mais de funcionar, poder trabalhar sábado, trabalhar domingo, para tentar recuperar esse prejuízo econômico que ele tem. E ele conseguir recuperar isso, ele também reflete também na recuperação da receita do município, da sua arrecadação. Então, são esses movimentos que nós estamos fazendo para tentar minimizar esses impactos. A gente não tem mais nenhuma pergunta, né? Mas que você terminou com isso, porque realmente é uma reflexão, né? Do que vamos fazer, vamos ter que começar tudo de novo, não tem um exemplo do que fazer, né? Eu acho que é ter que começar e tentar trabalhar do zero. Eu acho que é uma reflexão muito interessante para os servidores públicos que a gente trabalha no CLP, né? A gente quer criar um comitê mais econômico, então a ideia é realmente essa, né? Trabalhar em como pensar essa recuperação. Eu falo com a minha equipe e falo com a Prefeitura de Fora, nós estamos vivendo um momento atípico. Então, em momentos atípicos, nós temos que pensar fora da caixa. A gente tem que deixar de ser aquele funcionário público que foi colocado como pessoa que não tem iniciativa, não tem vontade de fazer as coisas mudar. Nós temos que ser totalmente diferente disso. Nós temos que ser corajosos, propor ações que não são ações normais do dia a dia, respeitando, é claro, o que a legislação diz. A gente não pode também descumprir a lei, porque depois nós somos penalizados com isso, mas pensar fora da caixa. Ter coragem de mudar o que sempre foi feito. Medidas simples, fáceis podem ser feitas. Por exemplo, o ITBI. O ITBI, a pessoa que é o imposto de transmissão, tinha que ir num local, levar o documento, e com esse documento tramitava na prefeitura, depois, 3 dias depois, ia voltar a pegar o documento de arrecadação para pagar. Nós simplesmente fizemos agora, vai ser assim. Criamos um e-mail, você manda seu requerimento por e-mail, manda os documentos por e-mail, no dia seguinte você recebe por e-mail um documento para fazer o pagamento. Então, mudar as rotinas de trabalho, reinventar, tirando todas as mazelas que vão ser deixadas pelo Covid-19, principalmente as perdas de vida, que isso não tem como recuperar e não tem preço nenhum, nós teremos um legado de inovação e de uma nova era da gestão pública que vai ser a maior da história. Pode ter certeza que tudo que os gestores públicos em todas as esferas e níveis estão pensando
vai trazer uma melhora na gestão pública que não foi conquistado nos últimos 50 anos. Então, eu acho que vai ser um avanço grande. Eu acho que o desafio é esse, é o gestor público pensar diferente e ter coragem. Eu pensei exatamente isso, você falou sobre inovação e eu pensei, nossa, eu acho que treino ou não, né, grandes coisas nascem em momentos como esse, então acho que é hora de inovar, de pensar sempre à frente, criar usar a tecnologia a nosso favor, né, então realmente abraçar a inovação e se jogar em cima dela, assim, é muito bacana mesmo. Quero agradecer, Fúvio, e quero saber se você tem mais alguma consideração. Eu acho que eu queria agradecer, desculpe se eu falei muito, que às vezes eu vou me empolgando, que eu aprendi, assim, quando eu fui aluno do CLP, fui da primeira turma, quando eu assumi como secretário da Fazenda, vi que o meu papel é muito maior do que cuidar das finanças. Por isso que eu me aventuro, às vezes, falar da área de saúde, de assistência, porque toda essa parte que está ligada aos serviços públicos está ligada ao seu financiamento. Se você não tiver a noção qual a importância do recurso público para a vida da população, o que esse recurso pode modificar, você não consegue entender a sua função. Então, quando eu virei secretário da Fazenda em 2013 na prefeitura, eu entendi que a questão financeira é fundamental para dar as condições sociais. Então, desenvolvimento econômico traz desenvolvimento social. Então, quando eu discuto a questão da economia, eu não posso simplesmente pensar, como eu disse, nos números. Eu tenho que pensar nos impactos sociais que eu vou conseguir trazer com essas medidas, tentar pelo menos manter, em momento de crise, os serviços essenciais, o mínimo de bem-estar para toda a população da minha cidade. Obrigado mais uma vez, Wilson, pela participação. A gente vai se falar muito ainda, com certeza, até para acompanhar como é que está sendo o trabalho e para tentar alinhar com ações que o CLP está planejando também. Obrigado, Fúvio. Esse foi o Coisa Pública, o podcast que discute os principais problemas do Brasil e conversa com quem está trabalhando para resolvê-los. Se você quiser fazer sugestões, contribuir para o debate ou só mandar um oi, pode falar com a gente mandando um e-mail para contato@clp.org.br. E mais uma vez, apoie o nosso projeto no Catarse em catarse.me/CLP. Ou se você não puder, indique esse podcast para os seus amigos, compartilhe nas redes sociais e leve essa discussão adiante. Também não se esqueça de seguir todos os canais do CLP para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Muito obrigado e até o próximo episódio. Este podcast foi editado pela Maremoto.